Bom, pessoal, começando pelo rascunho, a nossa ideia inicial foi pensado em algo com formato funcional que seja bem chamativo e identificável. Foi aqui que medimos o tamanho de uma placa de um mouse de verdade para conseguir montar o nosso. Tivemos a ideia de fazer algo funcional e chamativo. Este é o exemplo do nosso rascunho com as medidas e também passamos para o digital para ter uma ideia de mais ou menos como iria ficar. Já partindo para o processo de molde, para fazer o molde decidimos utilizar o material do isopor. Desenhamos por cima na medida exata e fizemos os cortes necessários para deixar no formato que queríamos. Então começamos a fazer os primeiros cortes em cima do isopor, por cima da marcação que fizemos. Demos uma pequena lixada para tirar as imperfeições, em cima e embaixo, com as máquinas. Mais um pouco de lixa. Então, vamos para o processo de marcação, que é a terceira etapa. Após o mouse estar cortado, fizemos as demarcações para o botão do clique e para o botão do scroll do nosso mouse. Elas ajudaram no processo futuro, onde levaríamos o molde para a máquina de vácuo. Aqui está sendo feita a marcação com uma peça de verdade de um mouse, do scroll e do clique. E esse é o resultado com as marcações. Demos um pequeno acabamento com a lixa. E fomos para a quarta etapa, que é a massa corrida. Depois das marcações, passamos uma pequena camada de massa corrida para tirar alguns desníveis e imperfeições que havia no nosso molde. E após esse processo, lixamos o mouse também mais uma vez, para que tirasse todas as imperfeições. Aí estamos nós passando a massa corrida no mouse, envolvendo ele, tentando deixar o mais liso possível. Então, fomos para o próximo processo, a quinta etapa, que é colocar na máquina de vácuo, onde uma chapa quente com uma placa de plástico envolveu o nosso molde, transformando no material final dele. Aí está a máquina, como vocês podem ver, os outros mouses. E aí está o processo que ocorre, com a chapa quente vem por cima, criando vácuo e criando perfeitamente os moldes. Após esse processo, com os moldes já frios, vamos para a retirada dos moldes. Aí está como ficou. Então começamos a fazer os cortes já com o molde através das máquinas da oficina, tirando alguns retalhos e possíveis objetos cortantes em algumas pontas do nosso molde. Então tiramos um pouco do excesso que ficou grudado do isopor dentro do nosso molde, com a ajuda de uma ferramenta. E esse foi um processo bem chatinho. Com o auxílio de uma ferramenta, fizemos um desnível para as marcações que fizemos anteriormente, do botão do clique e do scroll, e viemos com o acabamento. E partindo para a finalização do nosso projeto, esse é o último processo para o nosso mouse ficar pronto.
Após tirar ele da máquina de vácuo, da forma de vácuo, tivemos que retirar nosso molde que havia ficado grudado no plástico, como foi mostrado. Após isso, nós começamos o processo de pintura do nosso molde. Esta é a primeira camada do vermelho, lembrando que é uma fatia de melancia, o nosso projeto. Passamos a camada de verde. E também fizemos algumas sementes para relembrar mesmo o formato da melancia. Encaixamos o molde do nosso mouse, o scroll e os botões e finalizamos o nosso projeto. Muito obrigado por assistir.